Olá, estudantes do nono ano da EJA. Eu sou o professor Anderson Diniz, de Língua Portuguesa. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre os assuntos que vamos estudar, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail andersondiniz@scseduca.com.br. O primeiro assunto que nós vamos começar a estudar é a colocação dos pronomes átonos. Então, nós temos aqui na tela quais são esses pronomes átonos que vamos estudar. E, primeiramente, vamos entender o significado dessa palavra átono. Átono significa fraco, em oposição a tônico, que significa forte. Então, estes pronomes são fracos em que sentido? No sentido de que eles não podem ser usados sozinhos em uma frase. Eles precisam sempre se apoiar em outra palavra. Então, por exemplo, aqui, quando se pergunta, é menino ou menina? Pode-se responder simplesmente com uma palavra. Por exemplo, menino. Essa palavra menino é forte, ela faz sentido sozinha, ela não precisa se apoiar em outra palavra. Claro que ela pode se apoiar em outra palavra, pode se juntar a outra palavra, mas ela não tem essa necessidade em todos os casos. Essa palavra menino é uma palavra tônica, é forte. Agora veja, por exemplo, se eu pergunto, é menino ou menina? E você responde, o. Não faz sentido nenhum. Essa palavra não se sustenta como uma resposta. Ela não dá significado, não dá sentido. Se você responder assim, ó, me, não faz sentido nenhum. Se você responder lhe, não faz sentido nenhum. Então, para essas palavras é necessário que elas se apoiem em outras palavras para formar o significado. Então, por isso, elas são chamadas de fracas ou átonas. Quando esses pronomes aparecem apoiados após um verbo, nós dizemos que ali existe uma ênclise. Ênclise. Então, preste atenção no acento aqui. Não é enclise, é ênclise. O que seria ênclise? É a colocação do pronome oblíquo átono depois do verbo. Vamos ver um exemplo aqui. Comprei é o verbo. Aí eu posso ligar a este verbo um pronome oblíquo. Comprei o. A palavra o é o pronome oblíquo e a palavra comprei é o verbo. Então, quando esse pronome oblíquo vem após o verbo, ele precisa estar ligado ao verbo por um hífen, que é esse tracinho aqui. Então, nós vamos ver agora a formação da ênclise. Então, existem algumas regras para colocar esse pronome após o verbo. Quando nós tivermos esses pronomes que começam com consoante, aí eu posso fazer dessa forma que eu fiz acima, colocando verbo, hífen e o pronome. Então aqui, ó, quando os pronomes começam com consoante. Como assim começam com consoante? Me, de, se, lhe, nos, vos, lhes.
Todos esses pronomes começam com consoante. Coloque o pronome após o verbo, acrescentando um hífen. Então, por exemplo, aqui, ó, comprometer, hífen, se. Eu tenho o pronome se, que começa com consoante, e o verbo comprometer. Então, basta colocar o hífen para ligar os dois. Com os pronomes o, a, os, as. Note que estes pronomes não começam com consoante. Todos eles começam com vogal. Especificamente para esses pronomes é que nós vamos aplicar as regras a seguir. Número 1. Quando o verbo terminar em R, S ou Z, apaga-se a última letra do verbo e acrescenta-se L junto ao pronome. Então vamos ver um exemplo aqui. O verbo comprar termina em R. Aí eu quero juntar com o pronome a. Então vai ficar como? Comprar lá. Então aqui vai ter o acento na letra A. O verbo digas termina em S. Juntando com o pronome o, vai ficar dígalo. O verbo produz termina em Z. Juntando com o pronome as, vai ficar produlas. Número 2. Quando o verbo terminar em ão, oin ou m, acrescenta-se n junto ao pronome. Exemplo: compram mais as. Vai ficar como? Compram nas. Põe mais os. Vai ficar põe nos. Dão mais a. Vai ficar dão na. 3. Ao usar o pronome nos com verbos que terminam em mos, apaga-se a última letra do verbo. Exemplo: encontramos mais nos. Então aqui nós temos o pronome nos e o verbo termina em mos. Vamos ver o que vai acontecer. Encontramo-nos. O verbo perdeu essa última letra S. Demais terminações dos verbos. Deve-se apenas acrescente o hífen. Para demais terminações dos verbos, apenas acrescente o hífen. Comprei mais o. Basta acrescentar o hífen. Então vai ficar comprei o. Levou mais a. Basta acrescentar o hífen. Vai ficar levou a. Então aqui nós vamos ter um exercício que pede para usar a ênclise. Então, consultando as regras acima, você pode responder aqui na frente como fica a ênclise destes verbos com estes pronomes.
Primeiramente responda a lápis. Depois que terminar todas as respostas, passe a caneta de tinta azul ou preta. Se você tiver esta folha impressa, pode responder nesta folha mesmo, mas se não tiver esta folha impressa, pode responder no caderno. Então, ótimos estudos e até a próxima!